voltando as lentes para o setor portuário brasileiro, ele está preparado para a agenda, para a pauta sustentabilidade de uma maneira madura, Cris? Nós temos uma dificuldade porque nós temos, eu te digo pela ANTAQ, nós regulamos 250 portos no Brasil. Né? A gente tem regiões, eu poderia dizer que a gente tem 7 países, 10 países dentro do mesmo país. Sim. A gente tem porto, portinho, portão. Então é muito difícil dizer que todos os portos estão. A gente tem níveis de maturidade diferentes. O que é importante a gente perceber é como é que estão as nossas leis. Como é que a gente está começando a olhar para a lei de portos, para a lei de... olhando para o olhar de verdade de transição energética. Sim. A partir do suporte da administração pública. Então, uma das frentes que a gente vem trabalhando muito é que, inclusive, aqueles portos que já estão numa frente muito desenvolvida, numa maturidade boa, começarem a apoiar outros portos. A gente está em Santos. Aqui tem uma frente absurda de sustentabilidade. Você, desde 1900, se não me engano, tem água, né? Tem a hidrelétrica, que é incrível, que eu fui conhecer há tempos atrás. Você tem que a energia é limpa. Você tem... fontes renováveis. Questões incríveis de desenvolvimento de inovação, hubs de inovação. Agora, é claro, nós temos outros portos pequenos, com pouco investimento, com tamanho pequeno, que passam poucas cargas e que ainda não conseguem isso. Mas nós somos um país, o país da maior biodiversidade mundial e com uma capacidade de ser o país do presente na transição energética. O que falta, Cris? Falta gestão. Dói dizer isso. Nós temos recurso, nós temos gente, nós temos pesquisadores incríveis. Riqueza. Mas falta gestão. Quando a gente fala gestão, a gente está falando política de Estado, muitas vezes. Políticas públicas. Também. Né? E você concorda que um olhar, por mais que a gente fale da importância da sustentabilidade, você disse que fala há mais de 20 anos. Sim. Esse é um tema que se remonta a 1992, a primeira vez que eu ouvi falar da primeira convenção falando dos riscos climáticos e dos acordos firmados e da urgência em prestar atenção ao que nós estávamos fazendo enquanto sociedade com o meio ambiente. Só que de lá para cá, o que a gente vê é que o capital acabou se sobrepondo à necessidade do cuidado. Como recuperar esse tempo perdido unindo poder público e iniciativa privada? Porque eu acho que os dois não podem caminhar um de costas para o outro ou um só apontando o dedo para o outro. Concordo plenamente que tem que ser junto. Se a gente tivesse que dizer o que é o motor de uma economia, você tem uma tríade. Governo, setor educacional e setor produtivo. Essa é o grande motor de uma economia de qualquer país. Mas se a gente olhar de uma maneira macro, não só o Brasil, mas a geopolítica, pare e presta atenção o quanto não interessa a muitos países que se invista num processo de sustentabilidade. Por quê? Porque isso leva tempo. Infelizmente, o ser humano ele é datado. Né? Eu estou por 4 anos, eu estou por 2 anos, eu estou por 5 anos, eu estou hoje. Então, eu preciso fazer no hoje. É importante que a gente modifique processos culturais. E o que é cultura? É a identidade social. Sim. Como a gente se percebe e aonde a gente se percebe. Sim. O dia que a gente conseguir entender que o que nós trabalhamos e fazemos é geracional, que a política deixa de ser de governo e passa a ser de Estado, a gente consegue com isso impactar o meio ambiente. Porque o meio ambiente você não modifica de um dia para a noite. Sim. Você não consegue gerar adaptação ou qualquer que seja outra questão de mudanças climáticas de hoje para amanhã. Sim. As enchentes, as secas, elas estão aí e elas só vão se agravar. Sim. E eu mexo que a mãe natureza, ela não é uma mãe, ela é uma grande madrasta, ela não está nem aí. Exato. Ela vai cobrar o preço. Já está cobrando, né, Cris? E ela tem que cobrar. Sim. Porque ela não é refém do indivíduo. Tem todo o resto, todas as outras variáveis. Você acha que essa nova geração é capaz de romper com esse olhar que atrasou, eu acredito, esse cuidado que a gente precisa ter com o meio ambiente e iniciar, de fato, essa mudança? Sim e não.
Olha, que eu estou me esquivando, mas sem me esquivar. Porque, por um lado, eu acredito que é uma geração bem mais aberta a diferenças, à diversidade, a olhar para o meio ambiente, porque elas escutam bem mais sobre isso. Por outro lado, é uma geração da conectividade, onde aqui o dedinho, o computador, a rapidez, fala muito alto. Então, como se preocupar com o que está acontecendo aqui do meu lado, se na verdade se eu estou conectada com um outro mundo? Eu não vivo nesse. Então, eu acredito que seja uma dificuldade em relacionar a modernidade com a continuidade. Educação seria o melhor caminho. Sempre é. Educação é o que empurra. Veja bem, todos nós, independente da classe social, independente de qualquer coisa, no período do Covid a gente foi aprender a lavar as mãos. Sim. Do jeito que já deveria saber desde que aprende a andar e abrir a torneira do banheiro, eu digo né? por mim. Sim. Então, é importante que a gente entenda que nós estamos num processo contínuo de evolução e de educação. O problema é aonde utilizar e focar para que isso seja escalonado e mais rápido. Como a regulação pode ajudar nesse processo? A primeira questão que eu olho muito, e quando eu subi para a interinidade, era o meu grande olhar. Mas veja, eu estou usando o meu óculos. A vida inteira eu trabalhei com inovação. A regulação ela é maravilhosa porque ela traz claro as caixinhas que podem e o que não podem, os fluxos. Então ela permite que os processos sejam mais rápidos e que você entenda os caminhos para onde você quer chegar. Sim. O problema é que a administração pública, para criar regulações, ela tem um timing. É burocracia em cima de burocracia. E que precisa, de uma certa forma, para amadurecer uma regra. Porque, de novo, num Brasil tão grande, com tantos portos diferentes, é impossível fazer uma coisa só que abrace tantas especificidades de uma maneira igual, isomórfica. Por outro lado, você tem a iniciativa privada correndo contra o tempo, precisando de inovação para se manter, para poder pagar conta, para fechar boleto. Sim, sim. E aí você tem dois times, duas linguagens, um mandarim com o inglês, fazendo uma metáfora interessante ou não, que não se conversam. E que precisam conversar. Então, aonde eu acredito, e nós fizemos o primeiro agora, que é no sandbox, que é quando você cria espaços locos dentro, por exemplo, do porto, aonde você dá a possibilidade de ali ter a criatividade, a inovação para ser testada, aonde a regulação ela vai ser moldada e a partir do momento em que você entende que aquilo funciona, você implanta, replica para o resto. Então a gente fez o primeiro sandbox regulatório, olhando para a transição energética que está acontecendo no Porto de Recife, que se chama Outorga Verde.